Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos todos aqui, mais uma APEC. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos estar falando aqui hoje sobre o planejamento financeiro, que é o dia a dia de todos vocês, mas num país que demanda tantas mudanças, tantas coisas em movimento, que fazer um planejamento financeiro é sempre um grande desafio. E a conversa de hoje é especificamente sobre o planejamento financeiro. Eu queria agradecer especificamente a Brain, que tem sempre sido aí o nosso patrocinador para o programa de educação continuada e que é um suporte importantíssimo para nós. Nós vamos fazer essa apresentação hoje em 3 etapas. Nós estamos aqui hoje também com o Fabiano Calil e com o Luiz Correia, ambos CFPs, e nós vamos fazer então a apresentação, um pouquinho vai falar... O Fabiano vai falar um pouco sobre o dia a dia de planejamento financeiro, o Luiz vai dar sequência nisso e depois nós vamos falar um pouco sobre o programa avançado que nós estamos lançando e que deve começar na semana que vem. Então vamos dar sequência ao nosso trabalho. Fabiano, vamos lá. Obrigado. É isso? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem está aí na etapa, quem está aí, na verdade, nesse universo virtual também, nos assistindo, as boas-vindas para todos vocês. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Uma pergunta que vai parecer óbvia e ela é óbvia. Bolsa de valores tem risco? Em 2007, eu estava na Expo Money e um jornalista me fez a seguinte pergunta. Bolsa de valores tem risco? Eu respondi, sim, Bolsa de Valores tem risco. Mas você acredita que a Bolsa de Valores pode cair? Eu falei, claro, né? Ela pode cair. E aí, um tempinho depois, logo veio a crise, que ninguém imaginava, muito menos eu. Disseram, então, que eu tinha previsto a crise. Eu falei assim, eu não previ a crise, eu disse o que está no livro texto, né? Mas para o jornalista, que talvez um leigo nesse assunto, ele achou que porque eu disse que a Bolsa de Valores podia cair, que eu sabia que a Bolsa de Valores ia cair, então que eu era um mago. Qual o risco que eu quero trazer dessa informação? Eu vou trazer aqui um caso para vocês. Em 2006, uma família me contratou e o foco dela era fazer gestão dos recursos de renda variável. Você pode fazer os recursos das nossas ações, a gestão das nossas ações? E eu respondi como CFP, eu disse, das ações não. Mas por que não? Você não é um planejador financeiro pessoal? Eu falei, sim. Mas eu não sou gestor de ações, eu não sou analista, eu não sei operar o dia a dia de ações. Mas eu posso te ajudar a fazer um planejamento financeiro, que eu vou falar sobre o seu patrimônio total, inclusive as suas ações, vou falar sobre o seu planejamento sucessório e tudo mais do que a gente faz aqui em planejamento financeiro. Ele topou o trabalho, começamos, e vocês acham que a Bolsa de Valores, a carteira, a parte de renda variável dele cresceu desde lá? Cresceu, caiu, cresceu de novo, caiu de novo, hoje em dia anda caindo. E essa família continua comigo? Por quê? Eu fiz alguma mágica diferente do que o Ibovespa? Não sou especialista em ações. O que eu fiz com essa família nada mais é do que ele espera de um profissional CFP, que a gente já tem um selo de qualidade, que ele já espera que, tecnicamente, racionalmente, eu possa ajudá-los nessas decisões. Eu ajudei a montar a carteira dessa família, sim. Eu ajudei a olhar o todo dessa família, sim. Eu coloquei lá a participação que ele tem em Bolsa de Valores, sim. Eu ganhei do Ibovespa? Não. Eu fiz essa operação com o Ibovespa? Também não. Escolhemos bons gestores para isso? Sim. Mas ele acompanhou, eu estive do lado dele, dessa família, com as quedas e com as euforias. Ele queria comprar mais quando estava lá, queria vender tudo quando estava aqui. E qual foi a minha prestação de serviço como planejador financeiro junto a eles? Apoiar nessa gangorra. Essa gangorra de sobe e desce, vai e vem. E que muitas vezes eles ficam tão entusiasmados, empolgados, que eles querem colocar todo o dinheiro lá. Mas o fato que eu queria trazer para vocês, assim como o jornalista teve essa surpresa, esse cliente teve a mesma infeliz surpresa, né?
você sabia que ia cair e não falou para eu tirar o dinheiro, Fabiano? Eu falei, eu não sabia que ia cair. Mas eu li que você sabia que ia cair. Eu falei, eu não sabia que ia cair. Eu só disse o que qualquer livro sobre ações diria. Existe risco e vai continuar existindo risco. Mas ela pode subir de novo? Pode. E a grande pergunta sempre vem, né, com um cliente que chega e recém chega procurando um planejador financeiro então, você vai me ajudar a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? O mercado imobiliário vai subir ou vai descer, Silas? E essas perguntas elas vêm assim como uma mágica que nós, mágicos, planejadores financeiros, vamos responder. E o que eu costumo colocar para eles? Sim, racionalmente, como nós planejadores somos, porque não estamos emocionalmente envolvidos, conseguimos fazer a lição de casa e dizer, olha, o percentual que você tem em tal classe de ativos, você devia tomar mais cuidado, tem concentração aqui ou não, e é isso que a gente faz. E é isso que ele espera que nós façamos o tempo todo. Mas o que faz com que ele estabeleça um relacionamento de confiança e continue conosco no tempo? O que vocês imaginam? O que faz com que o cliente estabeleça uma relação de confiança conosco? Porque conhecimento técnico, todos os CFPs têm. Produtos financeiros, as instituições financeiras também têm. Onde está o diferencial? Serviço. O acompanhamento. O que é o acompanhamento? Quanto tempo demora fazer um planejamento financeiro de uma família, vocês imaginam? Na prática. Clientes que não têm as informações disponíveis, clientes que não estão organizados com suas planilhas, etc., uma raridade, né? Quando o cliente fala assim, Fabiano, eu tenho a planilha dos meus últimos 5 anos, todas as minhas declarações de imposto de renda, tudo que você pediu eu tenho aqui pronto. É fácil encontrar um cliente assim? Bastante raro. Mas vamos supor que esse cliente ele tenha tudo pronto. Ele te disponibiliza as informações hoje. E tem a disponibilidade de agenda para te receber amanhã. E você também. Quanto tempo demora para elaborar um planejamento financeiro? Chutem, imaginem. Vamos estimar aqui, na prática, no dia a dia. Quanto tempo demora para fazer um planejamento financeiro? Uns 30 dias. Mas, bom gancho. Eu consigo iniciar o projeto em 30 dias. E eu acabei o projeto, entreguei o projeto para o cliente. Aí começou o nosso trabalho. Que parece que é o fim, muitas vezes, eu diria que é o começo. Essa família que eu comecei a atender em 2006, eu atendo até hoje. Eles vêm a cada 15 dias no meu escritório, o casal ou a família. E o planejamento financeiro deles foi feito em uns 2 meses, lá em 2006. Eu já entreguei o planejamento financeiro. E continua. Porque lá, no planejamento financeiro, o que a gente diz? Tudo que a gente vai falar nos próximos tempos. Quando eu começo o planejamento financeiro e falo daquilo tudo, e se eu olhar aquele planejamento financeiro lá atrás, ele é atual hoje? Algumas coisas não mudam tanto, várias delas mudaram e mexeram, mas fato é que essa família ela quer e ela precisa de uma interlocução sobre tudo o que acontece na vida dela. Numa sociedade capitalista, grande parte dessas questões envolvem capital, risco, escolhas. Eles precisam de ajuda de alguém racional para fazer escolhas? É fácil de fazer escolhas? Comprar vista financio. Mudo de cidade. Vendo uma empresa. O que mais que eu posso tomar uma decisão ali? Passo o bastão para a próxima geração. Não sei se eles estão prontos ainda. Faço um testamento. E se eu não fizer acontecer algo? Todas essas perguntas que para nós são racionais. Próximo capítulo, seu Walter. Você já fez seu testamento? Não. Precisa fazer, tá? Ou você precisa contratar, seu Marcos, um seguro de vida. Então, são perguntas para nós objetivas que deveriam ter uma resposta. Não contratou? Precisa contratar a pólice 1,5 milhão. Parece simples. Tem caixa, eu dou o contato de uma seguradora, ele faz seguro de vida, tá certo? E ele quer morrer? E ele quer passar o bastão? E ele tem certeza que ele quer vender aquele filhote de 20, 30 anos, que é a empresa dele, para alguém, ou para um fundo, que é mais difícil ainda, né? Alguém sem nome, sem coração, que eu não sei o que vai fazer com a minha empresa? É para isso que eles nos usam. Eles nos usam
Nós os servimos nessa escuta, nessa troca, e é aí que a gente vai gerando confiança com eles. Quando chega agora e ele vem com aquela pergunta assim, pois é, reunião que eu tive há 2 semanas atrás, eu contratei você lá atrás para trabalhar com a minha parcela de renda variável. Você lembra, Fabiana? Eu falei, lembro. Você viu como é que está a Petrobras? Eu falei, vi. E aí foi um bom gancho, né? Eu falei, e o que você acha que você usou desse trabalho até agora? Foi a Petrobras? Foi escolher qual que era o melhor papel para estar lá na sua carteira? Ou suportar ter Petrobras? Ou saber o que significa ter um pedaço de participações lá dentro da sua carteira? Ou tomar a decisão de diminuir a liquidez da sua carteira e ir para a economia real? O empreendedor está acostumado a ir para a economia real. Talvez o funcionário público ou assalariado nem tanto. E aquele grande caixa de segurança que era o dinheiro na conta corrente, a minha previdência, que agora tenho dúvida se vai dar conta do que eu preciso. A inflação está aí. Como é que eu falo desses instrumentos todos, dessas variáveis todas para esse cliente? Né? São muitas dores, eu diria. Né? Eu diria que a gente está num momento, que já começou, e falamos um pouco nisso no ano passado, que está num momento muito difícil para os clientes. Você me disse que a taxa de juros estava caindo, mas agora está mudando. Não preciso mais me preocupar com aquilo lá que você foi para me preocupar no ano passado, né, Fabiano? Agora já está tranquilo de novo? Cadê as bolas de cristal, né? Agora está tudo bem, agora. Parou isso, né? A taxa de juros real já melhorou. A inflação, você acha que... A inflação... Esse negócio do dólar, hein? Essa pergunta eu acho que é muito boa, né? Esse negócio do dólar, o que você acha, hein, Fabiano, esse negócio do dólar? O que vocês me diriam assim? Eu sou um cliente que chegou agora para vocês e falou assim, o que você me diz sobre esse negócio do dólar? Eu, especialista em câmbio, que não sou, vou responder o quê para ele assim? Esse negócio do dólar, fico imaginando na cabeça dele o que significa esse negócio do dólar efeito na minha vida financeira. Eu, assalariado, que estou aqui nos meus 50 anos de idade, pensando em me aposentar nos próximos 10, o que esse negócio do dólar pode fazer comigo? É difícil, né? A gente tem uma resposta pronta, uma resposta técnica, ela atende o cliente? A resposta técnica ela tem que acontecer. Como eu disse, o cliente espera um bom técnico na frente dele. Isso ele não tem dúvida quando ele contrata o CFP. Ele já sabe que ele contratou um bom técnico. O fato é o que a gente faz com essa técnica. A resposta técnica não resolve o que ele está te perguntando. Tem mais por trás disso. É muito grande esse tal desse câmbio para a gente responder com, olha, as perspectivas dizem que no final do ano vai chegar a X, mas a tendência depois é de uma curva que começa a cair ali. E na minha vida? Qual é o efeito disso na minha vida? Né? Eu estou acostumado a ver algumas reuniões, eu assisto reuniões com os meus clientes, com os advogados, com o especialista em ações, por exemplo, e acaba a reunião, eles chegam assim e me perguntam, né? O que você acha que ele quis dizer assim? E fico assim, ficou 2 horas na reunião, os caras se esforçaram para uma apresentação incrível, foi incrível mesmo, e o cliente fala assim, o que você acha, hein, que a gente devia fazer? O que você acha? Eu que resolvo pelo cliente? Cada um de vocês, planejadores financeiros, que resolvem pelo cliente? Quem toma a decisão? É o cliente. Quem que ficou com Petrobras na carteira? Quem resolve se ele tem Petrobras ou não? Eu? É ele, é o cliente. Eu posso dar recomendação, acho que está na hora de vender ele, mas eu quero ficar. Fica. Você acha que vai subir ou vai descer? Eu acho que vai subir. Ah, mas eu acho melhor vender. Ele que vende, quem tem a senha, a assinatura, quem dá a ordem, é ele, de modo geral. Mas ele quer saber, de alguma forma, qual a sua opinião. A gente dá opinião para o cliente? Opinião. Eu acho que você deve fazer isso. E ainda que eu desse uma opinião, tem efeito? A opinião que eu dou para o cliente? Quem que está assistindo essa opinião, além do meu cliente? Companheiro ou companheira, os filhos. Quem que é esse cara que vocês vão a cada 15 dias conversar?
sobre o que vocês vão conversar a cada encontro? E aí eles trazem os filhos. Esse casal que eu falava, começaram a trazer os filhos para as reuniões e queriam que eu falasse, então, agora, um pouco desse plano todo que eles estão discutindo há muitos anos. Fabiano, agora eu queria que você contasse para os nossos filhos esses planos. Como é que você conta os planos, que eles não sabem muito bem quais são, para os filhos? Olha, a gente talvez passe ou não a empresa para vocês, a gente está pensando em passar o patrimônio para vocês, mas vocês não podem saber que patrimônio que é esse. E a gente também está, mas não está preocupado com os relacionamentos de vocês, não que a gente desconfie de ninguém, entendeu? Mas assim, né, Fabiano, eu queria que você fala para eles, na verdade não tem nada contra seu namorado aqui, no fundo a gente está um pouco preocupado, mas pai, mas do que você está falando? Não, assim, é importante vocês virem aqui para entender esse contexto todo, né? E eu pensando assim, o que será que eles estão... Isso porque a gente combinou o jogo em 3 reuniões antes, né? O que a gente ia falar para a família, para todos os membros. É um trabalho que a cada dia, 12 anos depois fazendo exatamente isso, eu me surpreendo. Eu me surpreendo porque quando eu acho que eu entendi o que era planejamento financeiro, eu percebi que tinha o como levar isso adiante, que para mim foi uma grande surpresa, que é diferente de saber fazer planejamento financeiro e entregar isso para o cliente. Quando eu achei que eu tivesse entendido como é que entrega, eu precisava entender como é que ele implementa isso. Quando eu entendi como é que ele implementa, achei pelo menos que eu tinha entendido como é que implementa, eu percebo que ele carrega isso por muito tempo na vida dele. E aí eu, que sou um defensor da autonomia dos meus clientes, vejo que eles querem ficar junto por 7, 8 anos, vindo o tempo todo ali. Eu falo assim, mas eu quero largar vocês deviam querer me largar também, vocês estão me pagando por quê? Eu faço essa pergunta de um modo que eu começo a perceber e descobrir hoje que sim, a gente tem coisas para conversar, a gente tem assuntos para digerir sim, e o cliente ele sabe mais do que eu. Um cliente empresário, vou pegar essa mesma família que eu estou contando para vocês. Ele é um empresário aqui em São Paulo, do setor de construção civil. Vocês acham que ele conhece mais ou menos do que eu sobre o mercado imobiliário? Eu aprendo muito com ele, muito. Eu aprendo demais com os meus clientes. Vou dar um exemplo de um aprendizado claro que eu tive com eles. Eu mudei de escritório, fui para um escritório muito bonito. E 2 clientes empresários chegaram no meu escritório e disseram o seguinte, lindo seu escritório, hein? Deve ser caro aqui. O outro chegou e falou assim, muito bonito esse lugar aqui, hein? Deve custar uma grana. E quem paga essa conta sou eu, né? Eu falei, tem toda a razão. E aí eu mudei de escritório de novo. Eu voltei para onde eu estava. Por quê? Eu achando que eu estava abafando, indo para o escritório bonitão, etc. e tal, o cliente que paga a minha conta, e de fato ele sabe que eu lido com famílias, quem paga a conta é ele, quem paga as minhas contas é ele. Ele falou assim, olha, eu prefiro lá onde você estava, na Rua Jericó, ali na Vila Madalena, ali eu estava tão bem atendido quanto nesse lugar aqui. Então, além disso, claro que eu aprendo com meus clientes, que eles operam muitas vezes, uns lidam com importação, eles sabem muito mais sobre câmbio e mercado imobiliário do que eu. Mas a gente tem troca. Quando eu me reconheço limitado de algum modo, eu reconheço que eu sou sim um multiespecialista CFP, mas que eu não sei tudo, não tenho bola de cristal, mas eu posso ajudar porque eu sempre serei um ser racional, porque eu não sou aquela família, não sou aquele indivíduo, teremos sempre trocas para fazer. E é por isso que essa relação ela vai continuando. Temos trocas, mas ele sabe que eu não sei tudo. Apesar de ser bom técnico, eu não sei tudo, não opero com tudo, e cada vez mais eu vou reconhecendo que nós, planejadores financeiros, precisamos de outros. Os especialistas em mercado imobiliário. E aí os especialistas em mercado imobiliário de locação, de lançamentos, comercial, residencial. E aqui a gente começa a ter uma multiplicidade de especialidades que cada vez mais eu percebo que somos colocados na posição de clínicos gerais. Os médicos de família que vão ajudando essas famílias todas, e esses nossos clientes, a caminharem e irem descobrindo e desvelando quem são esses especialistas que eles precisam a cada momento da vida e a cada escolha que eles fazem. Por isso que esse trabalho conjunto, apesar de parecer muitas vezes uma profissão solitária, que é você, como no caso de um independente, lidando com o cliente, você precisa cada vez mais lidar com outras áreas,
com outros profissionais, e esse é um aprendizado importantíssimo para nós. O cliente continuará nos demandando, e cada vez com uma pergunta que a gente não sabe responder. Esse assunto não é comigo, ou como é que eu faço e ajudo ele a fazer essa ponte, e como é que eu vou aprendendo com isso. Então, o convite é para que vocês possam se surpreender com tudo que a gente vai descobrindo dessas famílias. Em 12 anos, eu confesso para vocês que eu já me achei que eu estava pronto várias vezes. Agora eu sou CFP. Agora eu terminei o MBA. Agora eu entendo de psicologia econômica e tal. Agora eu entendo de psicanálise e XYZ. Agora eu sou um Certified Wealth Consulting. Agora eu sou... E cada vez que eu falo isso, eu falo, putz, tem mais para aprender. E esse mais para aprender é sobre o relacionamento humano. Sobre o que essa interação com o outro nos ensina, o que a gente continua trocando com o outro, quando eu às vezes me pergunto, e muitas vezes me pergunto, o que eu vou fazer na próxima reunião com o UF, que eu não sei, já é 19ª reunião com ele, eu já falei tudo que eu sabia. E do silêncio começa a vir uma nova conversa. Começa a vir um novo assunto que, às vezes, parecia que a gente não tinha nada para fazer. E sempre tem. E pode não ser sobre um assunto específico de planejamento financeiro, mas ele está no entorno do dinheiro. Frankenberg escreve várias coisas bacanas, e ele vem falando já há muito tempo o que está por trás do dinheiro. Quando a gente balança as moedas ali, é que a gente começa a descobrir o que está envolvido. As moedas são meio, eles nos procuram em função do patrimônio ou do fluxo de capital, mas não é sobre isso que a gente fala o tempo todo. Mas o que esses entornos conversam que fazem parte desse econômico. Vou passar a bola agora para o Luiz, que vai seguir e mergulhar com vocês um pouco mais sobre os processos de planejamento financeiro. Obrigado. Bom, acho que o Fabiano já deu uma boa noção de quanto esse processo de planejamento vem ganhando relevância e importância, ainda mais no atual contexto que a gente está vivendo. Eu sou o Luiz e vou falar um pouco mais do processo de planejamento financeiro. Queria começar perguntando para vocês, quem de vocês já não se surpreendeu com a reação de uma pessoa diante de uma determinada situação? Por que aquela pessoa está reagindo daquela forma? E aí eu pergunto para vocês, será que aquela pessoa está vendo a mesma coisa que você? Será que ela tem a mesma percepção que você está tendo? Quais que são as experiências passadas dessa pessoa? Qual é o contexto de vida dessa pessoa? Quais as motivações dela? E por que eu estou perguntando tudo isso? Porque no processo de planejamento financeiro tem esse elemento que o Fabiano muito bem falou, que é o principal. Sem ele, nada tem razão de ser, que é o cliente. Então, na verdade, às vezes a nossa percepção da situação, ela tem muito menos a ver até com a situação em si e mais com a situação que nós criamos para nós. Quando a gente senta na frente do cliente, eu acho que a gente tem que se despir um pouco das nossas concepções, dessas construções, né? É o que ele estava comentando, hoje tem várias outras formas de relacionamento, a gente tem que se despir até de certos preconceitos para poder entender efetivamente o que acontece com aquele cliente ou com aquela família, o que realmente importa para eles. Afinal, todo mundo acho que concorda que todo mundo tem sonhos, tem ambições, tem planos, metas, objetivos, tem suas inseguranças, suas certezas. E, de repente, quando a gente senta em frente ao cliente, a gente tem que entender exatamente o que ele precisa para desenvolver um plano financeiro correto. Se a gente parte das nossas premissas, das nossas impressões, das premissas incorretas ou com informações incompletas, vocês concordam
que a estratégia e o plano já está comprometido? Então, só mudando um pouco. Então, quando a gente senta em frente ao cliente também, e essa é uma coisa que a gente desenvolve, para quem ainda não participou também no workshop, e que é a linha do planejamento financeiro, a gente tem que sentar já com isso, com esses pré-requisitos na cabeça. Até para quando a gente está conversando com o cliente, poder já ter uma riqueza de detalhes maior, né, na coleta das informações. Então, a gente começa a conversar com o cliente já tentando entender, inclusive, como essas áreas se correlacionam, que é a visão holística que a gente tem que ter. Então, como que é o fluxo de caixa desse cliente? Os passivos, os ativos, o que afeta aquilo? Numa situação de emergência, como que isso vai ser afetado? A situação patrimonial do cliente, como que é o portfólio desse cliente? Como que a carteira dele está distribuída? Tem imóveis, não tem? Está de acordo com o risco, o perfil de risco desse cliente? Eu, por exemplo, aqui até em termos de investimentos, né? Tive clientes que moravam 6 meses no Brasil e 6 meses lá fora. E como o Fabiano falou, e esse negócio do dólar? A gente tem que dar alguma saída para isso. Como que ele se redia? Como que ele se protege? A situação tributária, né, como que ela é afetada, inclusive pela situação patrimonial dele, qual que é o imposto de renda dele, né? A preparação para a aposentadoria, já chegou o tempo, não chegou, como que ele vai se preparar, né? Como que esse momento vai afetar o fluxo de caixa dele, a qualidade de vida da família dele. E questões de sucessão, que também está interrelacionado com todas as outras questões, inclusive com a dinâmica da família. E é muito difícil você discutir essas questões também, né? Falar um pouco dos 6 passos do planejamento, eu acho que isso também vai de encontro um pouco com que as pessoas que vão participar depois do workshop, e o Fábio, depois eu volto para falar um pouco mais, dos 6 passos do planejamento financeiro. Então, definir o relacionamento com o cliente. Como que você define essa relação? Como que você chega com o cliente? Como que você aborda as questões do cliente? Isso é fundamental. Como que você consegue estabelecer essa relação de confiança com esse cliente, para que ela seja duradoura? Aí você parte para a parte de coleta de informações, você vai obter as informações, inclusive comportamentais daquele cliente, para poder entender até como que funciona, como que aquela família funciona. Vai fazer a análise e avaliação das condições financeiras do cliente, e aí normalmente você já começa a estabelecer as estratégias, aí é o momento que você já está, inclusive, conversando com os especialistas, né, e volta com as reuniões para ver se isso é aderente ou não com as impressões do seu cliente. Você vai para a recomendação, vai desenvolver aí as recomendações ou alternativas. Você pode ter uma alternativa ótima, mas, na verdade, o que pode acontecer é que ela é de difícil implementação para aquela pessoa ou para aquela família. Então, você tem que dar alternativas para o seu cliente. Aí você vai implementar. Como que você vai implementar? Você vai participar dessa implementação com o seu cliente? Isso já foi combinado lá quando você definiu o relacionamento. Como que vai ser isso, mais ou menos? E aí, a última parte, que é de monitorar tudo que foi combinado, se ele realmente está implantando ou não. Eu acho que todo esse processo, deu para perceber, ele nasce no cliente, a gente desenvolve todo o processo de planejamento financeiro e ele termina no cliente. O processo, o plano é para o cliente. Depois eu vou voltar a falar um pouco mais disso, quando a gente estiver abordando sobre o workshop,
mas eu gostaria aqui de passar a palavra para o Fábio, que vai dar continuidade agora. Vocês prestaram atenção, na verdade, o que a gente viu é que tanto o Fabiano quanto o Luiz, ambos deram uma conotação importante ao relacionamento. Não existe aqui no Brasil ainda um entendimento profundo do que é a profissão do planejador financeiro. Tanto o Luiz como o Fabiano, eles não estão ligados a banco, eles têm uma carreira dedicada a fazer planejamento financeiro, relacionamentos de muito tempo. E é curioso, até hoje de manhã, foi pedido que eu desse lá uma entrevista na Band News para falar do programa. E combinando com o pessoal que tinha se acertado com a Band News, falou, olha, o que nós vamos endereçar? Eles falaram, não, gostaria que o Fábio falasse da Selic. Eu falei, olha, eu não vou falar da Selic, porque não tem muito a ver com o planejamento financeiro. Porque nós temos que falar de perspectiva de longo prazo. Tá? Acertamos esse antes de eu chegar lá. Cheguei lá, a repórter falou, bom dia, senta lá fora, depois a gente conversa. Eu falei, você não quer conversar um pouquinho antes? Estabelecer um relacionamento? Ela, não quero, senta lá fora, daqui a pouco a gente conversa. Sentou lá fora, ela chegou, entrou, falou assim, agora você entra na sala, nós vamos começar imediatamente essa conversa aqui. Como é que você vai querer abordar? Perguntei para ela. Ela falou, nós vamos falar da Selic. Eu falei, mas a Selic não tem muito a ver com o planejamento financeiro. A Selic ele é um movimento que está acontecendo. Então você fala isso. Eu falei, mas veja, é apenas mais um ajuste. Né? Você para falar da Selic, era melhor vir o Luiz Fernando Figueiredo, que é meu sócio, que vai falar de todas as implicações relacionadas a este movimento. Mas não tem a ver com o planejamento financeiro. Não, tudo bem, mas nós vamos falar da Selic. Tá? Você está no ar, inclusive, com licença. Estamos aqui com o Fábio Vidigal, que vai falar da Selic. Pô, não tem nada mais, evidentemente, que a entrevista foi um desastre. Então, vocês me desculpem, os meus parceiros diretores aqui. O que nós vamos falar, o que nós queremos trazer aqui é um ponto importante. Quando a gente iniciou toda a discussão, quando o Frankenberg há anos trouxe a profissão, a discussão de planejamento financeiro, a conversa era exatamente essa. Como é que você faz, como é que você olha em perspectiva o relacionamento com o cliente e traz, conforme o Fabiano falou e conforme o Luiz colocou, essa concretude ao pensar os aspectos relacionados à vida financeira dos clientes. E trazer essa concretude foi que daí veio a ideia do CFP, que tem uma estrutura de pensamento lógica que se estabelece no longo do tempo. Quando na Ambima nós começamos a falar sobre ter o CFP como a certificação que melhor suporte dá ao universo de profissionais que estão no mercado de private banking, é um reconhecimento de que essa prática é uma prática, a prática do CFP traz uma visão de longuíssimo prazo. O shelf life de um relacionamento de clientes private vis-à-vis o shelf life de relacionamento de um cliente da alta renda é completamente diferente. O shelf life da alta renda, se eu não me engano, ou assim era há alguns anos atrás, era estimado em 10 anos de relacionamento. Por quê? Porque tem uma dinâmica, eu acho que até isso mudou bastante nesses últimos anos, mas é o relacionamento muito, olha, você tem uma meta para vender produto, etc. Tal, não tem muito a ver com o relacionamento de verdade, né, Padilha? É um negócio que, dentro do private banking, o conceito é de você ter relacionamento por gerações. E para você ter relacionamento por gerações, há que se entender a necessidade dos clientes e há que se trazer uma forma de abordar isso de forma estruturada. Daí o CFP. O que nós fizemos? Então, nós vamos começar... Deixa eu pegar o... Nós vamos começar a partir de segunda-feira agora, o programa avançado de planejamento financeiro. É a
4ª edição. Nós acreditamos que nós melhoramos de uma edição para outra. Ela está bem mais profissional, eu diria. A gente vem procurando trabalhar nesse programa de uma forma realmente a dar uma condição para aqueles que participarem do programa de sair com um planejamento feito de A a Z. Então, a ideia do programa é, de fato, realizar o desenvolvimento de um programa, de um planejamento, num case que está sendo trazido, bastante bem pensado, bem estruturado, e em torno desse case vai ser feito um planejamento completo, de forma a dar uma compreensão profunda da dimensão do bem planejar. Há uma constatação de que a gente que o pessoal vai lá, faz a prova, é craque na prova, e faz bem a prova, passa e sai com a certificação, mas não viveu necessariamente, ou não tem tido a oportunidade de viver o planejamento. E a ideia, então, é que você viva com intensidade. Nós estamos num momento muito interessante como sempre, a vida ela é cheia de surpresas. Mas se a gente pensar um pouco em perspectiva o que aconteceu neste país ou no mundo nos últimos 10 anos, trouxe uma complexidade que, isso é reconhecido internacionalmente, uma complexidade para fazer um bom advice para a clientela nunca vivida antes. Não é só neste país, como diria o Lula, é no mundo. Há uma complexidade muito grande de você bem planejar. Você tem o mundo inteiro passando em ajustes. Hoje mesmo eu ouvia a reclamação na CBN de como o governo e, aliás, o Banco Central americano tem se comunicado mal sobre essa redução do quantitative easing, como é que eles vão fazer esse processo. E esse mal se comunicar está impactando e custando bilhões no mundo inteiro. Nós vivemos também aqui uma instabilidade política que a gente não sabe como é que isso como é que vai ser a continuidade disso. Esse fim de semana passado, teve um artigo super interessante do Gustavo Franco sobre como está sendo, fazendo parecer brincadeira de criança, né, os movimentos dos black blocs que estavam nas ruas, a reação dos mercados frente à instabilidade econômica, à estabilidade política que nós estamos vivendo aqui. Aqueles quebra-quebras que nós vimos, vis-à-vis o custo que está tendo o movimento do mercado financeiro, e esse negócio do dólar, como o Fabiano falou, quanto isso está custando, quantos bilhões vis-à-vis algumas lojas que foram quebradas. Desculpa. Um outro aspecto muito importante para a gente pensar e para a gente discutir e conversar com nossos clientes, que é uma coisa muito latente e que eu tenho certeza que vocês, conversando com os clientes de vocês, estão percebendo e estão procurando trazer, como é que eu vou garantir as minhas conquistas dos últimos 10 anos? O Brasil saiu do ano 2000 com um PIB de 500 bi e nós estamos com um PIB de quase 5 tri, 4,6 tri. Nesse processo de crescimento, cresceu o consumo, os clientes, em sua grande maioria, como aconteceu no Brasil inteiro, enriqueceram. Agora a dinâmica mudou um pouco, mudou bastante, na verdade. Como planejar frente a esse cenário complexo e garantir essas conquistas? E, de novo, né, sempre com uma visão de longo prazo. Sempre uma visão de como é que nós vamos tratar a previdência, os seguros que eu tenho que ter, que eu não tenho que ter, e os aspectos de sucessão. Quem são os atores desse programa, além de vocês próprios? Vocês são o centro desse negócio, ligado diretamente ao cliente. Vamos procurar entender o cliente, que é a família de Wad, e vocês vão ser acompanhados, quem fizer o programa está sendo acompanhado por tutores
muito experimentados, que são esses dois senhores que estão aqui, o Fabiano Calil e o Luiz Correia. De novo, eles vão acompanhar toda a evolução do programa, procurando dar bastante proximidade, uma luz geral nas decisões de como conduzir o relacionamento com a família de Wad e com o planejamento como um todo. E para dar concretude e para dar consistência às respostas que vão ser trazidas ou vão ser oferecidas no planejamento para os seus clientes, nós temos um grupo de especialistas de primeiríssima ordem. De previdência, nós estamos trazendo o Altair Galassi. No sucessório, então, previdência aqui, o Altair, todos CFPs, o Altair Banco do Brasil. A Andréia Nogueira, uma craque para falar sobre sucessórios do Velosa. Investimentos, o Jean Carsten, que tem um histórico fantástico, acho que todos vocês conhecem ele, hoje na GPS. E sobre seguros, o Jean-Michel Lartigue, também em CFP. O Jean-Michel eu pessoalmente conheço um pouco menos, mas eu tenho lido bastante sobre ele e um trabalho também fantástico sobre os trabalhos que ele desenvolveu no longo do tempo. Então, dando bastante substância às perguntas que estão associadas a esse programa, esse planejamento que vocês vão estar fazendo para a família de Wad. E no final do processo, os planejamentos apresentados eles vão ser avaliados por uma banca com 5 profissionais que são acadêmicos ou que estão no processo de fazer planejamento sucessório, de previdência e tributário. Então, com bastante consistência, vai ser avaliado esse planejamento e daí sim vem um reconhecimento pela banca que vocês, aqueles que ganharem, vão poder colocar isso como destaque na vida de vocês, e acho que é realmente uma grande conquista. Talvez para falar aqui um pouco dos próximos passos, você vai poder falar isso para a gente aqui, Luiz? Então eu vou passar a bola, mas é isso, quer dizer, esse é o passo a passo, o Luiz vai completar aqui o racional do programa. Muito obrigado. Vamos falar um pouco da etapa virtual. O mundo virtual. O que a gente quis foi, na verdade, traduzir um pouco da realidade para esse mundo virtual. Então, o que a gente fez? A gente criou a figura do cliente, tem os especialistas e tem o grupo de trabalho que vocês vão trabalhar, onde vocês vão desenvolver o seu plano financeiro. Na verdade, eu queria até voltar 2 slides aqui. Porque isso aqui é um desafio também que eu lanço para quem nunca fez um planejamento financeiro. Quando você senta na frente do cliente, que você vai começar a coletar as informações, você vai começar já com uma visão holística, até para ter uma qualidade do material que você vai coletar. E aí eu quero que vocês comparem quem vai fazer o case com o case. Com a riqueza de informações que tem lá, com a profundidade de informações que tem lá. Eu acho que é uma excelente oportunidade para você desenvolver essa habilidade também, para quem não tem essa experiência. Porque muitas vezes você tem uma expertise numa área, mas ainda não viveu o planejamento inteiro. E o case é extremamente profundo, ele tem inúmeras informações, ele é muito rico de informações. E aí você vai se perguntar, será que eu teria entrado nesse nível de detalhamento das informações do cliente? E eu garanto para vocês que para quem fez o case, que montou o case, também na nossa opinião, aquelas são informações mínimas para você poder desenvolver um bom trabalho. Então, eu acho que essa é uma das contribuições que vocês vão ter, quem nunca
montou e nunca fez uma análise ou fez o levantamento das informações. E o que a gente espera de vocês durante esse processo? Agora tem que ir para frente. Então, essa é a questão da coleta de dados. Quando você sentar na frente do case para começar a ler, já lê com uma visão crítica, a visão holística, e ter o entendimento de aquilo já é uma reunião com o cliente. Aquelas informações todas só vão ser possíveis depois de várias reuniões com o cliente. Ninguém vai abrir aquela quantidade, nem é possível desde a primeira reunião. Então, já começar a elaborar, desde o primeiro momento, o que é fundamental naquele case, entender qual que é o principal problema, qual que é o core ali daquele case, o que efetivamente afeta aquela família, né? Como que as variáveis aí e as áreas se interrelacionam naquela realidade daquela família, né? É fundamental. E aí, quando você parte para a análise do caso também, você já tem uma quantidade de informações extremamente rica. Então, você vai fazer a leitura do case e depois, em grupo, vocês vão começar a discutir para poder levar para o cliente. A figura do cliente está lá, para vocês trocarem informações, mas tem que ser organizada. Você não fica mandando e-mail para o seu cliente de 5 minutos, perguntando qualquer dúvida que surja. Você organiza a sua apresentação que você vai fazer para o cliente. E aí, quando você entrar com ele, vocês vão se apresentar. Acho que seria até legal, de repente, vocês criarem um nome, né, para o grupo de vocês, quando vocês se apresentam para o cliente, para falar com ele. Olha, lemos o case, nós já temos as primeiras impressões, será que é isso aqui mesmo? Faltou determinada informação que é fundamental, né, para entender como que é a dinâmica daquele cliente, daquela família. E aí fazer o desenvolvimento do plano. Na verdade, a gente criou essa realidade virtual para poder tornar possível esse processo todo. Ele é um processo bastante dinâmico, que vai analisar profundamente uma situação. Vocês vão fazer um desenvolvimento de um plano completo, todo o material de apoio, o guia de desenvolvimento do plano financeiro, ele é desenvolvido pelo IBCPF, segundo as normas internacionais do IFP-SB. Então, realmente, é um programa muito interessante e enriquecedor. Eu vou falar de 2 situações que realmente, dentro dos feedbacks que a gente teve, que foram as marcas mais significativas para todo mundo que participou das edições passadas. Como o Fábio falou, vocês vão ter a oportunidade de estar trocando ideias, de aprender e tirar dúvidas com especialistas renomados do mercado. Isso foi de um aprendizado enorme, até para aquelas pessoas que já tinham um conhecimento mais profundo em algumas áreas. E também fechar e montar todo o planejamento com essa visão holística, de forma completa, foi uma experiência super rica. E não é só isso. O Fabiano comentou, né, as várias áreas. Eu acho que essa é uma oportunidade interessante também para fomentar a rede de relacionamento de vocês. Como profissionais multidisciplinares, multiespecialistas, vocês precisam trocar ideias, estar sempre conversando, até para poder suprir as deficiências que tem nas áreas que não dominam. E essa é uma oportunidade única. A gente criou uma régua do processo de tempo, né, dividindo em 3. Então, a gente tem uma parte para coleta de informação, o desenvolvimento e entrega dos trabalhos. E a gente fez alguns checkpoints, até para poder analisar como que vai ser o desempenho individual de vocês. Obviamente, nós esperamos que todos, efetivamente, participem e colaborem com o grupo, desenvolvendo o trabalho. Não deixar
tudo nas costas de um ou duas pessoas e você ficar assistindo. Mas, na verdade, eu tenho certeza absoluta que o processo é muito dinâmico, ele realmente é muito envolvente, desafiador, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente experiência para todo mundo e que vocês, no final do processo, vão entregar excelentes trabalhos. Bom, acho que era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Só para encerrar aqui, eu acho que é importante o seguinte. Primeiro, o programa vai contar 22 pontos para quem fizer o programa do princípio ao fim. O programa ele começa aqui nessa primeira fase, coleta de dados. São mais ou menos 15 dias para ter a coleta e entendimento dos dados. Depois, na análise dos dados, você tem mais outros 15 dias. E depois do desenvolvimento do plano, você tem mais outros 15 dias. É isso, Fernanda? 20 dias. Mais 20 dias. Quer dizer, parece bastante, é bastante intenso. Nós estamos falando aqui, não é um programa que é um passeio, não é um passeio. Ele vai exigir, é um negócio realmente bastante intenso. Quem fizer vai sair com conhecimento, com profundidade, e adiciona muito, acho que o Luiz colocou bem, adiciona muito, mesmo para aqueles que vivem no dia a dia o relacionamento com clientes. De novo, né, nós estamos falando do prêmio, com a banca que nós já comentamos, e você, ao final do programa, tem um workshop que não precisa só participar aqueles que fazem parte, fizeram parte do programa. Isso vai ser tratado como se uma PEC fosse, mas com uma pontuação um pouco maior, porque ela é de duração de um dia inteiro. E é isso aí. Nós temos as últimas vagas, nós estamos aceitando inscrições aí até segunda-feira. Seria muito interessante a participação do maior número de pessoas possível. Nós estamos esperando alguma coisa entre 50 e 70 participantes. Acho que os 50 nós já temos. Acho que tem mais pelo menos uns 20, 30 seriam super bem-vindos. E tenho certeza que vai agregar muito valor para todos vocês. Com isso, acho que a gente encerra a apresentação de hoje, a PEC de hoje. Agradecemos o tempo de vocês e estamos aqui abertos a quaisquer questões que vocês possam ter sobre o assunto. Muito obrigado. Alô? Quando se aborda a sucessão, me recorre o tema que está acima da sucessão, que é governança familiar. Isso vai ser abordado de alguma forma? Como é que no programa, porque a sucessão ela pode ser só uma etapa da governança, né? Como é que isso está englobado no curso, no programa? Na verdade, todo o programa que ele é desenvolvido, ele segue o guia de desenvolvimento do IBCPF. Sim, ele é analisado, tem que se analisar todos os aspectos que influenciam na sucessão, se tem empresa ou não, como que ele é feito, como que é feito toda a parte da passagem dos bens, como que isso vai ser elaborado. Obviamente, também vocês vão contar com os especialistas. Todas as dúvidas que surjam no processo, os tutores, na verdade, vão condensar todas as dúvidas que tiverem e vão levar para os especialistas. E aí eles também vão desenvolver todos esses temas com vocês, né? Mas, com certeza, isso engloba no programa. Tem assim, o ano passado, Padilha, eu não quero dar muitas cores desse case, esse case está muito bacana. O ano passado quem escreveu o case foi a Ângela Assunção, que está aqui conosco, e esse ano também. A gente está falando que ela, além de CFP, ela vai começar a ser escritora, porque está dando cor realmente aos personagens, ela está realmente muito bacana. O ano passado tinha um aspecto muito interessante nesse assunto específico de sucessão, porque um dos filhos
era um filho com necessidades especiais. Então, como fazer esse processo sucessório de envolver os outros membros da família que tinham interesses diversos e achavam uns deles que o irmão especial, alguém tinha que dar uma assistência para ele, mas que não era eu, aquela história. Nesse caso dessa família, deste ano, nós temos uma família um pouco diferente do ano passado, que era uma família que ela tinha uma condição financeira boa, mas enxuta. Este ano é uma família muito mais, é uma família que ela tem um patrimônio bastante relevante, uma coisa da hora de 40, 50 milhões de reais, com o patriarca já numa idade um pouco mais avançada e não estabelecido esse processo de governança herol. Então, eu acho que tem aí uma bastante profundidade nessa discussão. Acho que tem mais uma pergunta ali. Boa noite. Minha pergunta é assim, quais são os pré-requisitos para um participante? Ou seja, eu não sou CFP, qual seria o mínimo para participar do programa? E dentro desses 15 e 20 dias, quanto tempo se prevê de consumo virtual e local aqui, não sei? Muito obrigado pela pergunta. A gente não ter coberto esse foi até... você está dando uma chance boa para a gente aqui. Primeiro, que não é necessário você ser CFP. Você vai ter um convívio neste período. Você ter um conhecimento financeiro é necessário, é fundamental. Você ter um bom entendimento financeiro é fundamental, mas você não precisa ser CFP. Ele vai dar uma boa base para você entender como fazer o planejamento financeiro. E a maioria das pessoas, no ano passado, tinha mais ou menos 45% das pessoas que participaram eram CFPs. Você tinha um contingente um pouco maior até não CFPs. De pessoal de asset, pessoal de tesouraria, pessoal de suporte. Então, você tinha um contingente bastante variado. O relacionamento ele vai se dar através de uma ferramenta virtual, que é o Moodle. Então, você não precisa estar grudado na cadeira interagindo o tempo inteiro. Você vai ter bastante flexibilidade durante os dias. Mas ele é bastante intenso. Então, eu diria para você que isso vai consumir alguma coisa como umas 70 horas do tempo de quem estiver envolvido no programa. Então, é um programa que ele é bastante exigente nesse sentido. Ele é profundo. O volume de informações que vem logo no princípio, como o Luiz falou, já é um volume de informações interessante, bem interessante, mas que não estão todas as informações lá na mesma hora. Então, vai ter que cavar um pouco mais, entender um pouco mais e interagir com os seus pares. E cada integrante do programa começa, no princípio, não associado a um programa. O primeiro checkpoint é você vai responder a um quiz, basicamente, para ver se você, pelo menos, leu devidamente. Nós detectamos, de certa forma, que o ano passado, algumas pessoas nem ler direito fizeram. O ano passado foi bem mais intenso, o pessoal participou mais. O ano retrasado. Então, primeiro um quiz para quem leu e entende o programa, para começar a sentar no grupo e, pelo menos, ao sentar no grupo, realmente saber do que está falando. Então, na primeira semana isso acontece, e aí você imediatamente é conectado a um grupo de outros 3 participantes. E, a partir daí, você vai trabalhar com esses 3, os 4, formando o programa. Não sei se eu respondi todas as tuas perguntas. Desculpa, parte presencial, então não existe, ou existe depois? Não, o relacionamento se dá via virtual. O ano passado teve até grupo que se encontrou, mas não necessariamente, e acontece só no workshop. E aí os grupos se juntam aqui no workshop. No final do ano passado, cada grupo, a gente tinha, cada 4 cadeiras, tinha grupo 1, grupo 2, grupo 3, e vocês, aqueles que não tiveram a oportunidade de se encontrar só via virtual, acabaram se conhecendo aqui.
E esse conhecimento profundo financeiro, como você falou, não precisa ser CFP, mas eu estou longe disso também. Ou seja, o Fabiano me conhece. Precisa, o mínimo assim você poderia dizer, porque eu não sou do mercado financeiro. Eu diria que acho que tem uma boa vontade de querer fazer e aprender o que é um planejamento financeiro, né? Acho que como tem o suporte tanto de material que o IBCPF disponibiliza, dos tutores, dos especialistas e de um grupo que ele é mesclado, na verdade, é um grupo bastante diverso, eu diria que sim, esse convite, né, para um conhecimento de algum modo financeiro, a gente talvez esteja entendendo aqui como um possível, talvez CFP, ou alguém que possa, de algum modo, atuar na área de planejamento financeiro e se interesse por essa área. Agora, ter um conhecimento, que a gente chamaria de um conhecimento profundo, eu vou relativizar um pouco aqui, e eu diria que a boa vontade de montar um bom planejamento financeiro, de começo ao fim, e ele está muito ligado à vida real, né? Quando a gente fala dessa coleta de informações, que o Luiz colocou, como é que eu lido com o cliente de fato, leio pela primeira vez a indicação que alguém me fez de uma pessoa, ou de uma família, e família já é outro ponto para a gente pensar, que podem ter convívios diferentes, que não necessariamente tem a cara e configuração de uma família, para que você possa, então, olhar o que seria essa investigação. Acho que todo esse processo, e vocês vão perceber que tem muitas informações, e, claro, quem tem mais ou menos conhecimento vão mergulhar de jeitos diferentes. Até uma dica que a gente dá é que, se o Padilha é especialista numa área de investimentos, está feito o convite aqui para que o Padilha não escreva o capítulo sobre investimentos, que ele mergulhe nas outras áreas, né? A ideia e a oportunidade do plano é que você desenvolva as suas outras competências que você não tem, ou que não são as suas mais fortes, que você possa ser o último a falar no seu grupo, se eu sou especialista em investimentos, sobre esse assunto, e que eu possa só ser um provocador do meu grupo, que dê oportunidade para alguém que não é da área, que não entende tanto assim de investimentos, lidar com esse tema. Porque a ideia aqui não é, de novo, a gente está numa prova, a gente está num modelo de experiência onde cada um de vocês possam aprimorar para que no dia a dia vocês façam um planejamento financeiro com mais qualidade. Feedback de algumas pessoas que participaram do ano passado era de ter um planejamento e falar assim, uau, olha o tipo de trabalho que a gente pode fazer, mas eu não saberia colocar isso no papel. Eu não saberia escrever aquele tema. Mas hoje, conhecendo este grupo e vendo esse material final, eu me arriscaria a cobrar R$10.000 para fazer um planejamento para alguém. Antes, não. Então, acho que é isso que a gente quer que saia, né? Talvez você não tenha clareza, vou te passar já, Ângela, que você não tenha clareza do todo, ou não conheça em profundidade um assunto, ou o que seria o planejamento financeiro, mas que você possa, sim, desenvolver isso junto com o grupo e pensando o mais próximo possível, que é o que a gente tenta fazer e sempre aprimorando aqui nessa edição, mais próximo do que significaria o trato e o tratamento com uma pessoa, uma família que te contrate. Okay? Fabiano, só pedir, posso subverter um pouco a ordem? Por favor. E posso pedir para um participante do evento passado, que vai ser diplomado agora como CFP, dar o testemunho dele? Claro. Sem dúvida. Caco, com a palavra, por favor. Obrigado, Ângela. Boa noite a todo mundo. Pegada de improviso, mas eu sou entusiasta do workshop. Eu, ano passado, não era CFP, já tinha uma vontade, um interesse muito grande no tema. Vim descobrir pela revistinha da Ambima, na verdade, como é que seria o programa. Imediatamente entrei no site, me inscrevi, vim para essa palestra aqui do Fabiano, ano passado, que foi... Eu uso até alguns pedaços dela, se você me permite, até hoje. E eu vim justamente para aprender na prática como é que faria. Não, como é que seria essa história de fazer planejamento financeiro. Eu tinha isso como uma possibilidade de carreira que agora eu estou tornando real. E vim para arregaçar as mangas e fazer mesmo. No meu grupo, no ano passado, acabaram sendo 4 pessoas, eu mais 3 fazendo o trabalho. Um deles não morava no Brasil, então a gente fazia muita reunião por Skype e com todo mundo e dividia muito os trabalhos. E foi realmente... Os 3 eram CFPs e eu era o único que não era. Então foi interessante, porque eu falei, bom, eu vou fazer o trabalho sujo aqui, vou fazer planilha, vou fazer a apresentação, vou fazer uma série de coisas que meio que para pagar o ensinamento de tudo que eles estavam me trazendo. E foi uma experiência absolutamente, assim, riquíssima para mim, não só de aprendizado, mas daí de
de conhecimento de todas as pessoas e do conhecimento do processo, que eu uso absolutamente todos os dias hoje. Então, fiz questão de fazer meu curso, fazer a prova do CFP agora em junho, passei, tudo certo, vou ser diplomado agora em setembro. E, enfim, o que era um curso para aprender como é que era, acabou virando uma paixão pela profissão. Então, isso. Muito bom. Eu queria só colocar até uma questão importante, né? Acho que os apaixonados fizeram esse instituto, né? Por paixão, por muito tempo, posso falar de vários que estão aqui sentados nessa... Acho que é por paixão que a gente começa e é por paixão que a gente continua. Não tem outra questão, porque o aprendizado técnico que a gente vai ter, ele é interessante, ele é fundamental, como eu disse, já é algo esperado. Mas é a paixão de lidar com o outro, de ajudar o outro, esse trabalho coletivo, né, que a gente vai fazendo, é o que leva, enfim, é muito bacana, né, ler esse relato, que é o convite que eu faço, e faço para quem está ou não está, que possa, né, conhecer o que é esse processo e o que você pode ter, de novo, como um ponto de partida, mas ele é fundamental que ele exista, né, que ele tenha esse processo, que ele siga o código de ética, que a gente siga com ritmo, e, de novo, né, quando a gente fala que olha, não é para um só levar e tal, a ideia é que vocês possam, de fato, experienciar o máximo, né, aproveitar o máximo e sugar os tutores, os especialistas e tudo que está aqui disponível, que é muito rico isso. No ano passado, eu fui traduzir isso em números, o quanto significaria tudo que está disponível para vocês aqui, e fiquei eu pensando lá, falei, se eu, independente, fosse contar com toda essa bagagem para construir um plano de uma família qualquer, quanto que isso custaria? O investimento-retorno, posso dizer aqui como economista, os economistas mentem também, mas que vale muito o investimento-retorno que vocês fazem do que vocês têm de bagagem, e quem participou pode dizer disso, né, do que o resultado final que vocês têm se vocês participam na média. Não precisa nem ser o super participante. Na média, o que vocês trazem de riqueza, de enriquecimento de conhecimento, de relacionamento e da prática de fazer isso, e mais importante, no meu ponto de vista, é que vocês se sintam seguros para vender isso depois. Fala assim, pô, eu sei fazer um planejamento financeiro. Né, dei vários CFPs e MBAs, etc. e tal, que acabam o MBA 2 anos depois. Como é que eu faço para fazer um planejamento financeiro? Putz, 2 anos depois de um MBA, sou um que falava assim, acabou o MBA, falei assim, mas como é que eu faço para fazer um planejamento financeiro? Né? Gastei uma fortuna lá no MBA e não sabia fazer um planejamento financeiro. Então, acho que é uma bela oportunidade de conhecer, vi vários dos trabalhos, e eu diria que todos, né, sem nenhuma exceção, tinham excelência e, como clientes do que eu conheço dos clientes, pagariam facilmente por aqueles trabalhos todos que foram entregues no ano passado, pelo menos. Falar um pouco do ritmo também, que já foi perguntado do tempo. O tempo é suficiente, mesmo porque também a gente deu um pouco mais de espaço para entrega do trabalho no final, depois que vocês tenham contato com os especialistas, que normalmente é nesse momento que tem um grande aprendizado, a curva aí é gigantesca de aprendizado, e até vocês retornam, né, começam a rever um monte de conceitos que foram utilizados anteriormente no case, né, no seu plano que você desenvolveu. E aí vocês voltam, inclusive, a entrar em contato com o cliente, né, para ver se aquilo é aderente ou não, se é válido ou não, porque vocês voltam realmente com muitas ideias depois das reuniões com os clientes. Então, se você começa já, desde o início, já lê o case dessa forma, como eu falei, de forma crítica, já com essa visão holística, já pegando as principais informações, discutindo com o seu grupo, vão levantando os principais pontos, vão já fazendo, planilhando todas as questões do fluxo de caixa, entendendo toda a situação, começando já desde o início, desenvolvendo a estratégia, né, e depois afinando essa estratégia com os especialistas, eu creio que tem tempo suficiente, eu acho que dá para fazer um trabalho muito interessante, com profundidade, com qualidade, nesse tempo todo. E aí vocês têm um pouco mais de tempo até do que nas edições anteriores para entregar o trabalho para a banca analisar. E, de novo, né, acrescenta para aqueles que já são certificados por CFPs, 22 pontos no processo. São 2/3 do que vocês precisam de pontos em 2 anos. Né? Então, para quem faz o programa inteiro. Então, é também um reconhecimento do quanto importante
e quanta informação você leva e acrescenta no seu conhecimento neste período desse programa. Mais alguma questão? Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Boa noite e espero vocês no programa.